Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante. Relacionamentos são fontes importantes de afeto, pertencimento e também de crescimento, mas também podem se tornar espaços de desgaste, frustração e sofrimento quando não são bem cuidados. No episódio de hoje vamos falar sobre como cultivar relacionamentos saudáveis. Muitas pessoas aprendem a se relacionar observando modelos imperfeitos, repetindo padrões sem perceber e também confundindo amor com dependência, controle ou medo de perder. Cultivar relações saudáveis não é sobre perfeição, mas sobre consciência e comunicação. E hoje, para entender melhor esse tema, receberemos aqui a neuropsicóloga Clara Jardim. Clara, seja bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Clara, como você disse. Eu sou psicóloga há 5 anos, sou pós-graduada em neuropsicologia e psicodiagnóstico. Nesses 5 anos a gente tem falado mais sobre relacionamento por lá, né, que é uma grande pauta. Sim. Quando as pessoas procuram um tratamento psicológico. E é isso. Me apresentando um pouquinho. E aí entra também a questão de tratar de relacionamentos individualmente com as pessoas e tem também terapia de casal, né? Exatamente. Que vem já com aqueles conflitos. Eu costumo até brincar falando que o casal só procura terapia quando o negócio já virou uma bola de neve. Se tivesse procurado lá no iniciozinho, o negócio estava mais fácil e tudo mais. Mas essa questão de relacionamentos é algo muito interessante, né? Foi como eu falei aqui no início. Muitas pessoas falam assim, eu acho que ter relacionamento não é pra mim, não. Não, namorar não é pra mim, casar não vai ser pra mim, porque, já tentei 3, 4 vezes e sempre termina da mesma forma. É aquela repetição, né, de comportamentos e tudo mais que você vai levando sem perceber e isso vai te afetando ao longo dos relacionamentos, né? Exatamente. Você falou, né, disso, dos casais procurarem quando já tem um problema, né? Já está acontecendo alguma coisa. E não é algo assim para evitar, né? É a procura de uma cura para algo que já está adoecido, né? Muitas vezes. Está acontecendo um movimento muito legal, que é dos homens procurarem mais a terapia e, assim, procurarem por escolha própria, sozinhos, assim. Porque antes eu via muitas mulheres mandando mensagem e pedindo, não, para marcar para meu marido, para meu namorado, tudo mais. E quando vem dessa forma, muitas vezes é aquela coisa por pressão, né? Obrigação. Me obrigaram a estar aqui, deu checkmate, ou você faz terapia ou a gente termina. Exatamente. E por aí vai. Exatamente. E sempre eu sempre vi isso como um comportamento, assim, um tanto que tem tudo para acontecer algo lá no futuro, mas agora eu tô vendo que os homens estão vindo, tanto quando estão no relacionamento ou quando terminam um relacionamento. Está naquela fase do luto. Sim. E aí vem e estão se mantendo em terapia. Porque antes eu via muito, e ainda existe, tá? Isso de vir para terapia e aí resolver o problema da relação. Tchau. Já tá bom, já resolvi o que eu queria. E aí volto depois de 3 meses. E eles não conseguem ver que eles têm outras demandas por trás e que também podem afetar os relacionamentos. Exato. Porque muita gente, às vezes, procura a terapia assim, com a meta de resolver aquilo para ontem, né? Eu quero resolver meu problema, eu quero que você fale o que é para eu fazer. E não é assim, né? Não dá. Mas essa é a visão errada que muitas pessoas têm, né? Não só nessa questão de relacionamento, mas na questão de qualquer demanda que chega. E aí, o que eu faço agora? Eu falo, você acha que eu vou falar o que você tem que fazer? Exatamente. Ué, mas eu achei que era para isso servir a terapia. Não é, não. Você vai ter que achar a sua própria solução. Exatamente. E aí, quando a gente percorre, né, esse caminho com o outro, que a gente volta lá na infância, que a gente volta na adolescência, para entender esse padrão até de se relacionar, né? Esse padrão comportamental mesmo. Muita gente não entende direito por que a gente vai para esse lado, né? Porque, não, mas eu quero falar do meu namoro de hoje, tudo bem. Mas isso aqui não está dando certo hoje. Vamos buscar um pouquinho, né? O que aconteceu para a gente chegar a esse não certo hoje aqui, né? Esse seu lado. E eu vejo que muita gente, assim... Mas eu vejo isso como forma positiva, tá? Que muita gente tem mudado esse padrão, né? Como é um tema que tem se falado mais também, esse movimento dos casais tendo seu tempo juntos, né? Mas também separados enquanto indivíduos, né? Só que ainda há um estigma, né? Sim. Dentro disso de como vem a coisa do... Você veio, mas cadê seu marido, né? Você veio, mas cadê sua esposa? Sua namorada deixou você ir sozinho, né? Ainda tem muito esse estigma, mas eu vejo que está tendo um movimento
mais legal da galera se preocupando com isso, sim. Você é de qual abordagem? TCC. TCC. Não sei se você trabalha com casais também, deve trabalhar. Sim. Eu comecei também a trabalhar com casais e tudo mais, e eu vi que a gente trabalha com a TCC no atendimento de casais, mas é impossível a gente não pegar um pouquinho da psicanálise, Não tem como. né? E voltar um pouquinho ali e tudo mais, até mesmo na criação. Como é que era o casamento dos seus pais? Como é que você foi criado? E tudo mais. É impossível, Não, né? é impossível. Eu sempre puxo a sardinha pro lado da TCC, falo que eu não sei lidar muito bem com a psicanálise, mas nessa questão de relacionamentos é impossível a gente tratar desse assunto sem a gente voltar na vida da pessoa, né? Voltar ali na infância, voltar o que ela viu, o que ela presenciou do casamento dos pais, o que ela sabe o que é amor. O que ela tem de conceito de amor, de afeto, porque isso tudo vai refletir no casamento dela. Exatamente. Né? Em qualquer relacionamento, seja desde o namoro até o casamento. Mas, para você, o que define um relacionamento emocionalmente saudável? O que define é que as pessoas mantenham a sua individualidade, né? Você ter esse espaço com o outro sem ter que pisar em ovos. Sim. Né? Você poder ser você. Porque eu sei que no começo, né, naquela conquista, claro, né, às vezes tem aquele rapaz que nem gosta de planta. Mas a mulher gosta de planta e começa a falar de planta. O cacto, o cara deve matar um cacto em casa, às vezes. Mas naquele momento ali ele vai gostar muito. E tudo bem, né? Nessa hora da conquista a gente procura coisas em comum com o outro. Só que em algum momento você vai precisar se apresentar, né? De fato e de verdade. De verdade. Mostrar quem você é, os seus gostos. E tem muita gente que, quando não trabalha essa individualidade, tem esse medo, né? De mostrar, assim, de perder aquela pessoa. Não, se eu me mostrar aqui, se eu mostrar o que eu gosto, como eu penso, verdadeiramente, essa pessoa não vai querer. Só que isso faz que haja muitos casos, né? De relacionamentos frustrados, né? Vamos dizer assim, porque quando o outro decide apresentar, porque assim, eu estou aqui, estou namorando 6 meses acostumada com você agindo assim, me levando todos os dias ao trabalho, todos os dias eu chego, você vem aqui me ver, e aí do nada você muda isso com a fala de, não, mas eu não quero levantar todos os dias para te levar no trabalho. Realmente, não é uma obrigação, mas sim, é uma coisa que veio de um repertório, né? Você montou aquilo ali mesmo... A outra pessoa está acostumada já com aquilo e achou que era o normal e o natural. Exatamente. E aí, há toda uma mudança repentina, né? E aí que começam as brigas, né? Mas você não me comunicou que você era assim, né? Você não me comunicou, às vezes, que você gostava tanto de futebol. Eu não gosto tanto. E agora, né? Como é que fica isso? Sim. E aí entra uma problemática muito grande, que é aquele momento... Sartre até fala disso, né? Da importância... Aí a gente já vai para Gestalt, né? Um pouco. Da importância do relacionamento ele ser feito dos dois, né? Dos dois se entendendo como seres únicos e na hora do relacionamento tá ali, em par. Sim. Né? Mas quando o outro começa a ter que abrir mão de si, das suas escolhas, dos seus gostos, para aparecer com aquele indivíduo ali que ele está namorando, para só fazer aquilo ali que o outro quer, isso já não é uma relação saudável, né? Alguém começa a desaparecer dentro dessa relação. Alguém está sofrendo para que o outro possa ficar satisfeito o tempo todo. Exatamente, exatamente. E aí a gente pensa, assim, o quanto essa pessoa tem medo, né? De se colocar, né? Com as suas vontades, seus gostos e tudo mais, para essa relação, né? Para fazer dar certo. Porque às vezes tem a potência de dar certo. Só que o outro tem tanto medo de se mostrar ao mundo que prefere ficar dessa forma, mas em algum momento o seu cérebro ele vai procurar. Cadê eu aqui nessa relação? Cadê o que eu gosto? Tudo sobre o outro. É o que o outro gosta de fazer, é o que o outro quer, para onde o outro quer ir. Exatamente. É da forma que ele quer que seja feito e eu não tenho voz. Né? E muitas das vezes, isso é algo que eu escuto muito, assim, né, na sessão. Mulheres, né, trazem mais isso às vezes eu quero que ele fale, assim, um restaurante, que ele só marque tudo e eu só me arrumo e vá. Enquanto o cara tá, mas onde você quer almoçar? Onde você quer ir? O que você quer fazer? Né? Sem essa autonomia. Sim. E mesmo que o outro tenha essa personalidade, né, ali mais de controlar,
em algum momento ela quer que o outro resolva também, né? Quem não gosta, né? Exatamente. E uma crítica que eu escutava, assim, antigamente, e eu até dava razão, e hoje em dia eu não dou mais razão. Porque a gente fala assim, nossa, mas como que você está entrando nesse relacionamento? Você está sendo tão, sei lá, vamos colocar assim, tão seca e tal, tão direta. E aí a pessoa falava assim, ele tem que saber quem eu realmente sou. E aí a gente ficava assim, "Ah, nossa, não, mas é o início, não sei o que lá." Mas se hoje em dia a gente para pra pensar, é exatamente isso. Essa pessoa que falava, não, ele tem que saber como que eu realmente sou, né, o que que eu realmente gosto, ele tem que saber que tem dia que eu tô de mau humor, tem dia que eu tô de bom humor, porque no início do relacionamento ninguém tem mau humor, né? Nunca vi. É tudo perfeito. Mas a pessoa que fala dessa forma, ela tá correta. Ela tem que mostrar realmente quem ela realmente é ali, né? Logo no início, para que depois não venha a ter surpresas talvez não muito agradáveis. É tipo assim, você conhece meu lado ruim, você aceitou ficar comigo sabendo o que estava esperando, né? Isso. O bônus é o lado bom, né? Exatamente. Exato, é porque é o que eu costumo dizer, com a qualidade qualquer pessoa vai lidar, é muito fácil. E aí, hoje em dia, eu acho que a gente acaba escolhendo as nossas relações com base dos defeitos que a gente pode aceitar do outro, né? Com qual defeito que eu consigo lidar? Às vezes eu consigo lidar com uma pessoa que vai lavar a louça no tempo dela, mas eu não consigo lidar, sei lá, se o cara anda de chinelo dentro de casa. Então, isso aqui eu não quero lidar. Então, você vai por essas escolhas, porque a qualidade é muito fácil, né? Você reconhecer a qualidade do outro, você lidar com essa qualidade. Mas, no dia a dia, vão ser os defeitos que vão pesar, né? Exato. Em algum momento. E essa forma de se apresentar também, eu acho que é até uma coisa socialmente ensinada, né? Que você não pode... Não, mas você já vai falar para ele que você não fica confortável com isso? Não, mas... Não, aí ninguém vai querer namorar com você, né? E ainda bem que a gente vem quebrando, né? Esse paradigma, assim, né? Aos poucos, de apresentar para o outro. Não, eu tenho isso aqui, é muito legal, mas olha... eu também não sou muito fácil de lidar, não, tá? Tem os dias que, né, minha TPM é muito marcante, ou, né, ele, no caso, eu trabalho com uma coisa que me estressa muitas vezes, eu prefiro ficar calado e resolver depois. Então, é importante que isso venha antes de fato, virar um relacionamento. Exatamente. E como que a relação familiar influencia a forma como a gente se relaciona na vida adulta? Acho que essa questão que eu falei que tem hora que a gente precisa pegar um pouquinho da psicanálise, né? E voltar um pouquinho. Freud sempre está presente, não tem como. Não tem como. Então, a gente costuma falar que infância é um lugar que a gente pisa a vida inteira, né? Por mais que a gente leve para terapia, enfim, né, se desprenda de padrões, ainda assim fica uma coisa ou outra, né, que faz com que a gente seja quem a gente é, de verdade, né? Só que, muitas das vezes, a gente tem uma ideia até errada, quando você falou lá no começo, né, do que é amor, né? Porque, às vezes, eu cresci num lar que... Às vezes a mãe, o pai não oferecia muito amor, mas quando você passava mal, estava ali. Te levava ao médico e tudo mais. Mas não era aquela coisa do carinho, aquela coisa da conversa. Tinha um amor, mas era um amor diferente. Um amor diferente. Então, essa pessoa, provavelmente, ela vai crescer na ideia de que que o amor é isso. O amor vai ser uma pessoa que vai cuidar de mim quando eu estiver doente. Mas essa pessoa oferece para você o diálogo, oferece para você... o reparo da relação antes que aconteça o problema de fato, né? Antes que vire um caso grande, a gente consegue sentar e falar sobre os problemas aqui. Então, em relação à família, assim, até como que resolvem as questões familiares aqui, como que essa família. E eu costumo dizer que a pessoa conhece muito o jeito do outro quando ela vai conhecer essa família, né? Sim. E aí vê aquela resolução ali. Né? Eu, por exemplo, tenho uma família muito agitada, assim, onde eu cresci, todo mundo briga, passa uma hora, não aconteceu nada, tá tudo bem, já foi. Mas não há um diálogo para coisas mais profundas. Por exemplo, você me magoou profundamente, mas eu não vim, não tem esse espaço de conversa entre eles, sabe? E muitas famílias são assim, né? Porque às vezes os nossos pais, tios, avós, enfim, não falaram sobre isso, né? Qual era a importância disso, de resolver, de fato, isso aqui no centro familiar, para que ou não tornasse acontecer novamente, ou para você entender quão profundo pode virar uma fala
que você ouviu na infância, um ato que tiveram com você na infância, o que isso aqui pode virar no futuro, né? Fazendo assim com que fique essas marcas quando vira um relacionamento, né? O que eu levo como amor, às vezes é uma esposa que faça tudo para mim em casa, mas esse é um amor que você recebeu da sua mãe, né? Um amor materno. O amor matrimonial vai ser de outra forma, é um companheirismo, é totalmente diferente. Um amor que eu recebi do meu pai pagando tudo para mim. Meu pai sempre pagou tudo para mim, sempre me levou a bons restaurantes, mas hoje você está com um cara que talvez não tenha esse poder aquisitivo. Então, tem um amor ali? Tem, só que vamos olhar para esse amor de outras formas, sabe? Então, eu acho que a forma, esse amor familiar, de base familiar, né? Ele impacta nossa vida inteira. Mas muda muita coisa. E eu vejo, assim, que há muita quebra de padrão quando se entra na terapia, quando você começa a ver outras famílias, como que elas... Mas vocês conversam sobre isso? Vocês resolvem? Que é isso? E aí você passa a adotar, né? Talvez que você queira isso para você também e passe isso em diante. Exatamente. Mas é isso que você falou, a gente passa a vida toda pisando na infância, não tem como. Porque são coisas que marcam, né? E a gente vê muito mais isso quando a gente começa a atender casais, né? Que fala assim, você... Aí começa aquelas acusações durante a terapia, né, gente? Sim. Você é assim por causa da sua mãe. Mas você é desse jeito por causa do seu pai. E eu fico pensando assim, mas ela não sabe como é que ele foi criado na infância dele para dizer que ele é assim por causa do pai dele, né? Aí eu fico assim, então um pouquinho que ela conheceu do sogro, ela pode afirmar que ele tá agindo da mesma forma que ele. E aí é a hora que eu falo assim, peraí, eu preciso de uma sessão individual com cada um de vocês. Tá? Porque aqui só tem acusação. Preciso de uma sessão individual. E aí, quando a pessoa começa a me explicar como que era a dinâmica familiar dela, como que foi a infância, como que era o casamento dos pais, separaram, não separaram, estão juntos até hoje, mas brigaram e brigam até hoje, e não sei o que, a gente começa a entender o porquê daquele relacionamento tá tão danificado da forma que está. E o porquê que para ele é tão normal daquela forma, sendo que para ela, que já teve um lar completamente estruturado, um casamento, uma casa onde os pais não brigavam na frente dos filhos e tudo mais, porque que para ela é um sofrimento tão grande viver daquela forma. Porque a gente fala, né, quando a gente casa, a gente não sabe, a gente casa, mas a gente não sabe com o que a gente está casando. A gente só vai saber ao longo dos anos. E eu acho que pode ter 50 anos de casamento e você ainda está conhecendo aquela pessoa ali que está do seu lado. Com certeza. Né? Fora as mudanças, né? Que vem ao decorrer da vida, né? Mudança de gosto. Eu gosto de café, agora não gosto mais. E você entra num ponto muito bom, que é o ponto também do ponto esse casal conversa. Porque, assim, às vezes... Comunicação. Esse momento da terapia, de falar assim, não, mas só por essa parte aqui, eu vejo que ele parece com o pai dele. Mas será que esse cara comentou com ela o que aconteceu nessa infância? Né? O que foi falado nessa infância que marcou tanto? Como essa infância foi, de fato? Então, a gente precisa entender também até a comunicação. Dentro do âmbito familiar. A comunicação, eu acho que vem sendo o principal. E quando a gente fala assim de comunicação, eu comecei a ver isso em um dos atendimentos de casais que eu faço. E eu falei assim, mas espera aí, eles conversam. E aí, passou acho que umas 3 sessões e eu, peraí, não tá batendo pra mim, não tá batendo pra mim. Porque eles conversam, mas o negócio continua dando errado. Eles conversam, o negócio continua dando errado. Aí eu falei assim, peraí, a comunicação tá errada. Eles não estão se comunicando da maneira correta. Eles fazem a comunicação, ótimo, porque tem casais que não se conversam, não tem aquele hábito de falar assim, e aí, como é que foi seu dia no trabalho? Né? Laís, isso é fútil. Mas é fútil, mas isso aí é que vai restaurando um relacionamento, que vai criando uma amizade, que vai criando uma intimidade. A intimidade do casal não é só dentro de 4 paredes. Não, é uma conversa, sabe? É você estar ali, é você chegar junto, é você mostrar que você se importa quando você não teve um dia bom no trabalho e tudo mais. E eu comecei a perceber que não tinha isso, né? Tinha a comunicação, mas era aquela comunicação de agressão, de passivo-agressivo, apontando o dedo e não sei o quê. E eu entendi. E aí a gente traz Ai, Jesus. Fugiu da cabeça. Psicoeducação. Isso. Não era a psicoeducação que eu queria falar, mas tá bem. A psicoeducação, para a pessoa entender os tipos de comunicação, né? E quando a pessoa ela é agressiva, quando ela
como você falou, quando ela é passiva, quando ela é passiva-agressiva e tudo mais, e a pessoa entender como que ela tem que restaurar essa comunicação dela. Exato. E eu sempre falo, a comunicação, ela vem sendo a base de tudo. E a gente coloca isso no relacionamento amoroso, em amizade, relacionamento de pai e mãe, de pai com filho, de mãe com filha, né? Relacionamento, qualquer tipo de relacionamento que a gente tem, a comunicação, ela vai precisar ser a base. Sem a comunicação, nada flui. Não tem como, não dá para ir para frente. Mas tem muita gente que é isso, né? E às vezes acha que tem a comunicação. Mas não tem. Mas não tem. Ou tem da forma errada. A forma de se comunicar é errada, exato. Ou tem da forma errada. E qual é o papel do autoconhecimento aí nessa construção de vínculos mais equilibrados? Né? Eu acho que o autoconhecimento eu brinco aqui. Quase todo podcast eu falo que eu acho que todo podcast se resolveria, todos os temas que a gente traz aqui se resolveria com autoconhecimento. E aí até que teve um dia que a gente teve o assunto de autoconhecimento. Sim, aqui. Finalmente. Nossa, foi ótimo. Mas eu acho que o autoconhecimento, a gente precisa disso para equilibrar qualquer coisa. E como que a gente usa nessa construção? Então, eu acho que você se autoconhecer, você entende até sobre limites, né? Até onde eu posso ir aqui. Como me comunico com essa pessoa, mas como é o tempo para mim também. Né? Porque às vezes essa pessoa é mais ansiosa, ela prefere resolver logo. Sim. Mas eu preciso de um tempo para respirar, organizar, para eu conseguir me comunicar melhor, organizar as ideias para eu conseguir falar sobre isso aqui, né? E também até do que você gosta, né? As coisas que você gosta, que muitas das vezes com a vida, assim, né? Como a corrida, trabalho, enfim, estudo e tudo, né? Toda coisa social que a gente tem, a gente esquece de olhar para isso. Sim. E às vezes a gente começa uma relação até com uma pessoa que não tem nada a ver, que você vê assim que não vai para frente, só que só pela base do gostar te faz entrar naquela relação. Sendo que até os amigos olham e falam assim, tem certeza? Essa pessoa não tem muito a ver com você não, mas a paixão tá ali ardente. Não, eu vou sim. Os opostos se atraem. Vai dar certo. Eu acho que essa é a maior mentira que já contaram, falar que os opostos se atraem. Gente, não faz sentido isso. Não faz. A gente não é dois ímãs que vai se atrair. Não tem como, não tem como. E não falando assim que você vai achar uma pessoa que seja 100% você, até porque que chato seria, né? Não aprender nada, o outro não me ensinar nada. Mas que tem que ter algumas coisas em comum, sim, em relação a algumas bases, assim, né? Que você não está pronto para abrir mão, né? E nem para ser mais flexível, talvez, com o outro. Então, o autoconhecimento, ele vai muito dessa parte, né? Para você dar certo com o outro, você entender o seu espaço, o do outro e o do casal. Sim. Né? O tempo dos três, assim, como é que funciona. Porque não adianta só eu ceder para você, porque você é muito ansiosa, ou só você ceder para mim, porque eu resolvo tudo depois. Então, tem que ter um meio termo ali, né? Passar essa segurança. Não, olha só, eu sei que você é muito ansiosa, mas eu não consigo conversar isso agora. Sim. Então, a gente dá uma pausa aqui nessa briga e a gente pode marcar de conversar, sei lá, amanhã, daqui a 2 dias, e continuar se falando, né? Sim. E, então, eu acho que o autoconhecimento, ele vai muito por aí, né? Eu acho que é a base, né? Mas será que... Olha a minha cabeça indo além. Será que um excesso de autoconhecimento pode deixar a pessoa ali empoderada, a ponto de nenhum outro servir para ela, porque ela sabe exatamente o que ela quer, ela se conhece tão bem e tudo mais? Porque muitas vezes a gente vê aí pessoas já com um pouco mais de idade e a gente pergunta, mas você não se relaciona? Dentro da família tem aquelas piadinhas, ficou pra titia, e não sei o quê. E a pessoa fala assim, ainda não achei a pessoa certa que eu quero pra mim. E eu até tive uma conversa dessa com uma pessoa da minha família, e eu falei assim, vem cá, você tá esperando o príncipe do cavalo branco, aquele dos olhos azuis e o loiro? Ele não vai vir? Não, tá, meu amor, ele não vai vir mesmo, até porque de cavalo ninguém tá andando hoje em dia, tá? Mas é porque o fulaninho tinha tal coisa que eu não gostava. Eu falei, mas será que você não conseguiria se relacionar com ele aceitando tal coisa? Será que não dava para você passar por cima de tal coisa? E eu vejo que a pessoa, ela se conheceu tão bem, e ela sabe exatamente o que ela quer, que ela se torna tão exigente e que nada mais serve para ela. Será que tem que ter até um equilíbrio nessa questão do autoconhecimento para isso não se tornar uma exigência muito grande? Com certeza, sim. Até porque, será que essa pessoa sabe exatamente o que ela quer? Porque às vezes eu posso falar para você, eu, sei lá, eu quero ir para Roma, comer croissant, voltar de avião.
E aí eu chego em Roma e falo assim, nossa, é isso? Ai, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sabe, esse perrengue que eu tô passando. Então, assim, até a gente viver aquilo ali, a gente não tem certeza do que a gente quer. Talvez, e de fato, tem muita gente que está muito tempo em terapia, está muito tempo estudando sobre autoconhecimento, e aí acha que já atingiu o nirvana, né? Já atingiu o nirvana, aquilo que eu precisava saber. Não tenho mais nada para evoluir. Exatamente. Eu sou um ser totalmente evoluído. Eu já sei o que eu tenho para saber, entendeu? A pessoa tem que ser assim, assim, assim. Só que essa pessoa também vai vir com outros defeitos. Ela pode te apresentar tudo isso, mas ela vai vir com outros defeitos. E a gente volta para a parte. Será que esses defeitos que essa pessoa que eu estou descrevendo para mim, né, com essas qualidades aqui, eu vou saber lidar? Né? E a gente entra também muito quando você fala, né, desse príncipe do cavalo branco vir buscar. Isso, né, é socialmente ensinado demais, né? Sim. Se quem cresceu aí lendo Crepúsculo, vendo outros filmes, né, que tem essa parte desse romantismo, né? Pega os filmes da Disney. Da Disney, exatamente, também. Entre outros romances, assim, né? Que normalmente a gente vai um pouco pro lado social. Normalmente é um cara que tem um poder aquisitivo muito grande, que ele fica o dia todo podendo proporcionar surpresas, vindo buscar e levar para restaurantes e viagens marcantes. E quando a gente olha, né, para a sociedade, é um pouco diferente. A gente tem as nossas responsabilidades, tem o nosso jeito e o jeito do outro, e aí que a gente tem que escolher. Né? Será que eu não consigo olhar para isso e, com o tempo, a gente organizar isso aqui que tanto me incomoda, né? O quanto eu quero e o quanto o outro quer. Sim. Que não adianta ficar num desequilíbrio. O relacionamento é 50-50. Tudo bem que, às vezes, eu vou dar 90 e você 10 num dia muito ruim de trabalho. Mas aí você já está numa relação, né? Às vezes você, a ponto de conhecer o outro, de falar assim... Não é o dia de conversar isso com o fulano. Não dá para falar hoje disso. Porque mas amanhã, talvez ele vai estar aos 90 e eu vou estar aos 10. Exatamente. Né? Um vai sustentando o outro dia após dia. Exatamente. Que isso é o companheirismo, né? É isso, né? Como diferenciar amor de dependência emocional? A dependência emocional eu consigo ver assim mais dentro do setting terapêutico em mulheres. Existe a dependência emocional em homens? Sim. Mas eu acho que isso é muito mais comum nas mulheres por justamente de... Ai, eu vou ficar sozinha? Ai, não tem ninguém para cuidar de mim? Ai, quem é que vai fazer isso comigo? Poxa, fim de semana eu vou passar sozinha? Aquela dependência emocional. Como diferenciar dentro de um relacionamento isso? Dentro do que você está falando, assim... Já vem de muito tempo isso do... você não é casada? Você não tem um homem, está te faltando alguma coisa, né? Então, e para o homem que é sozinho, ele sempre teve a vida dele muito feita, né? Ok, ser sozinho, né? Nunca foi uma cobrança. Sim. Né? Tanto que até você falou de reunião familiar, é difícil, né? Cobrar um sobrinho. Né? Normalmente vai em cima da sobrinha. Poxa, mas não vai casar nunca, não vai ter filhos. Seu tempo está passando. Exatamente, você só fica aí, estudando e viajando. Quando você vai montar sua família, né? Então, vem muito disso, né? Mas falando sobre amor e dependência emocional, assim, é um tema muito interessante. E que bom, né? Ele tem sido muito falado, né? Também, até porque tem gente que está dentro dessa relação de dependência e não consegue reconhecer. Confunde com o amor, né? Eu preciso, né? Tem uma diferença muito grande entre o amor e a dependência emocional, que o amor eu estou feliz sozinho, mas eu prefiro viver com você, eu prefiro dividir essa felicidade com você, porque você soma aqui, então, né? Minha vida é boa, mas ela fica melhor com você, né? Tem até uma parte de uma música que fala sobre isso, né? Vida boa, mas ela fica melhor com você, né? E a dependência emocional eu não vivo sem você, eu não consigo respirar sem você. Se você não for, eu não vou, eu só vou se você for, né? Então, e fora a parte do pisar em ovos, né? Como é que eu converso bem com alguém que eu tenho medo de perder assim a todo tempo? Tudo sobre mim, tudo que for contra ela na minha cabeça, eu vou falar e vou perder. Né? E aí eu me guardo e vou sumindo dentro de mim aos poucos. Né? Só para manter aquela outra pessoa ali. Porque, às vezes, a dor de perder essa pessoa, teoricamente, né, quando a gente pensa sobre isso, sobre um término, a dor de perder essa pessoa vai ser pior do que a dor do luto da relação acabar. Né?
Só que o luto, ele tem um tempo, né? Você passa pelas fases e ele acaba, né? Mas a relação da dependência emocional, às vezes você perde 5, 7, 10 anos ali. E essa dor que fica esse nossa, eu fiquei 10 anos com essa pessoa. Agindo dessa forma. Olha o que eu me prestei para ficar nessa relação, sabe? E eu acho que muita gente não fala sobre quando a pessoa tem essa atitude, né, de sair dessa dependência emocional, desse relacionamento, o quanto é difícil a próxima relação, né? Como que eu me desprendo dessa ideia errada do que é amor, do que é um relacionamento, né? Como uma base saudável se eu sair disso aqui. Sim. Então, a gente vai quebrando, né, todas essas afirmações, essas certezas, né, sobre essa relação aqui, que se a gente pensar, vai muito para a base familiar, né? Se a gente pensando assim pela ótica de, não, isso aqui foi me servido na minha família, né, como a gente falou, então eu vou oferecer como amor, ou essa relação aqui me ofereceu isso como amor, logo eu vou oferecer isso para o próximo. Sim. Né? Então, é até importante quando esse tempo, né, quando você sai dessa relação de dependência, esse tempo para você se organizar e lembrar de quem você é, né? Para entrar em outras relações também. Então, assim, a gente consegue diferenciar daí, né? Se a gente consegue uma comunicação clara com essa pessoa, se eu sou respeitada aqui dentro dessa relação, os meus gostos, as minhas preferências também são respeitadas. Eu falar para o outro, hoje eu quero sair só com as minhas amigas, eu quero ir para um show com elas. Tudo bem, não ser um problema. E não ser um problema real, não é aquele passivo-agressivo de não pode ir e chegando lá, você foi sem mim e tudo mais. Ou você chegar desse show e tá com aquela cara amarrada. Então, a gente consegue ver por essas atitudes, assim, né? O quanto essa pessoa me dá o espaço de ser eu dentro dessa relação. Eu costumo brincar sempre, principalmente com adolescentes, assim, né? Falando assim, aquela música que fala assim, as metades da laranja. Eu falo, mas peraí, você entra no relacionamento achando que você vai ser a metade da outra pessoa? Não é? Aí os adolescentes falam, não é não, tia? Eu falo, não é não, filho, não é não. Acho que para você entrar saudável dentro de um relacionamento, você tem que ser a laranja inteira. E você já sendo inteiro, você não precisa completar ninguém, ninguém precisa te completar. Você vai somar aquela pessoa ali, né? Então, quando eu escuto aquela música, eu fico assim, meu Deus do céu, totalmente contra os nossos princípios da psicologia. Porque ninguém tem que ser a metade de ninguém. E eu também não tenho que aceitar a metade de outra pessoa, né? Acho que um relacionamento, ele vem pra gente somar a vida do outro e completar mais ainda, né? Não somente a metade que estava faltando. E aí tem adolescente que chega para mim e fala assim, quando que é o momento certo de eu entrar numa relação? Eu falei, quando você se conhece e você é suficiente para você. A gente não tem que entrar para o outro trazer o topo pra gente. Eu falo, não, você tem que ser o suficiente para você. Quando você for o suficiente para você, aí você pode agregar também a outra pessoa. E não sempre ficar esperando que outra pessoa venha somar para você somente e te completar, porque acho que sempre vai faltar mais uma parte. Você tem que ser suficiente para você primeiro. E aí eles começam assim, acho que não vou namorar agora não, que eu não tô suficiente não. Acho que não é o momento, então. Aí eu também tô achando, né? Mas tá bom, a gente não vai falar. Mas é exatamente isso. A gente acha que vai ser as duas metades da laranja, não tem que ser as duas metades da laranja, né? E eu conheci uma pessoa que muito engraçado. Engraçado agora, né? Eu falo. Mas ele era um homem. E aí foi a primeira vez que eu entendi o que era essa dependência emocional. A gente tem a dependência emocional da pessoa em si, não posso viver sem você, eu não posso te perder. Mas a gente tem aquela dependência emocional de ter alguém do lado, não posso ficar sozinho. Né? E aí quando eu conheci essa pessoa, e aí eu comecei a observar assim, né? Conheci ele de anos já, e eu comecei a observar, ele não começava um relacionamento, ele não terminava um relacionamento enquanto ele não tinha outro em vista. E aí aconteceu a primeira vez, a gente observou e conversamos com outras pessoas sobre isso, não sei o quê. Vamos esperar. Aí quando dava daqui a pouco, ele terminava esse, mas a gente sabia que ele já estava com outra. Aí gente, eu falei, meu Deus, como assim? O nível de dependência emocional da pessoa, não, eu não posso ficar sozinho. Eu quero terminar com essa daqui, mas eu ficar sozinho? Como? Então eu já tenho que ter outra em vista para que eu seja acolhido ali e tudo mais. Mau caratismo com duas pessoas, né? A anterior e a posterior. Mas
o nível de dependência emocional. Não consegue viver sozinho. Sempre precisa de ter alguém para se apoiar, porque acha que não vai ser completo, que não vai dar conta, ou que a solidão é uma coisa muito ruim, né? E aí a gente começa a entender essa questão de solidão e solitude, que já daria outro podcast, se a gente começar a puxar, né? De solidão e solitude, as pessoas hoje elas não estão tendo o prazer da sua própria companhia, né? E isso é grave. Porque eu acho que quando a pessoa não tem o prazer da sua própria companhia, mesmo vivendo dentro de um casamento, de um namoro e tudo mais, essa pessoa provavelmente ela vai criar uma dependência emocional ali de outra pessoa. Não, eu só posso sair no fim de semana se fulano estiver junto. Eu só posso ir comer uma pizza se fulano for comigo para comer. Não, eu não vou pedir um sanduíche, vou comer sozinha em casa. Não existe isso. A pessoa tem que aprender a usufruir da própria companhia dela, né? Exato. E foi como você falou, é como se fosse assustador ficar sozinho. E às vezes é. Às vezes é. Para essa pessoa, assim, pensando em como ela funciona, né? Esse medo do abandono. Medo de lidar com o que eu sou. Porque se eu fico sozinho, eu tenho que começar a refletir. Eu fico com o tempo para pensar, né? Se não tem um relacionamento me demandando, é só meu trabalho, ou no máximo um curso que eu faço, mas em algum momento eu vou chegar em casa e vou ficar comigo e os meus pensamentos, talvez para essa pessoa seja assustador, né? Com medo, assim, de lidar. E é medo, às vezes, até de mudar em si, o que não gosta. Sim. Porque, às vezes, essa pessoa está numa zona de conforto que não é confortável, mas é familiar, tão grande, que, assim, não, eu já conheço isso aqui, né? Eu ouço muito isso, assim, atendendo de mulheres. Ah, não, mas eu já tô com ele tem 5 anos, aí eu vou trocar homem, só troca de endereço, né? É tudo igual, só troca de endereço. E, assim, não é por aí. Sim. Mas até você mostrar o caminho de que não é por aí, pro outro, demora. Entende? Porque, às vezes, até um ambiente que ele é inserido, realmente, tudo igual, né? E aí, essa mudança de ambiente, então, me mudar o ambiente, me problematizar, olhar e falar assim, não, eu hoje vou ter que assistir um filme sozinho quando chegar, vou ter que torcer pro meu time sozinho, vou ter que... É assustador, porque é ficar consigo só sozinha. E, às vezes, essa pessoa, muito provavelmente, não gosta dela, não gosta da forma que ela é. Sim. Porque se gostasse, seria mais fácil, né? De ficar com ela só. Exatamente. Uma vez me perguntaram assim, porque toda segunda-feira, meu esposo é pastor, toda segunda-feira ele sai em campanha com o nosso pastor aqui do estado. E aí me perguntaram assim, você não se importa? Segunda-feira, só fica você e sua filha. Eu falei, aí que eu caio a minha agenda de atendimento, você não tá entendendo. Boto minha filha para dormir ali, eu vou ver minha série, eu vou ver meu filme, não sei o que lá. E uma vez ele me perguntou, ele falou assim, você gosta, né? Segunda-feira que eu não tô em casa. Eu falei assim, olha, eu não vou mentir para você. Eu curto minha companhia. Aí ele, de início, eu achei que ele achou que foi uma ofensa pra ele, né? Tipo assim, aí você não gosta da minha companhia, não sei o quê. Eu falei assim, não, você também não gosta de sentar e assistir o seu jogo? Você não gosta de sentar e jogar videogame, sei lá? Então, é a sua companhia que tá ali com você, não é isso? Então, a minha companhia também tá me bastando. Na segunda-feira eu tiro como meu dia também, né? E as pessoas têm que entender isso, que elas não precisam 100% do outro ali todo o tempo, né? Ao lado dela para que ela venha estar bem, né? Mas tem pessoas que morrem de medo da solidão e da solitude, Sim. né? E é um pouco difícil a gente trazer essa realidade para as pessoas. E aí, voltando para essa questão de relacionamento, por que eu vou mudar de relacionamento? Por que eu vou terminar com ele? Se o homem é tudo igual, só muda de endereço. Mas será que... Deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Será que entre aspas, um defeito que tem em mim, de estar sempre procurando a pessoa com aquelas características, não é o que está fazendo eu sempre acertar no mesmo alvo ali e não mudar a perspectiva da pessoa que eu quero para o meu lado? Muito provavelmente. E o jeito de se relacionar, né? Sim. E a gente vai repetindo padrões na vida, quando a gente não... Até a gente parar e prestar atenção. Nossa, eu faço isso aqui sempre. Às vezes, sei lá, toda vez que eu entro num relacionamento eu vou rápido demais, né? Eu já imagino casando, tendo filhos com essa pessoa. Nem sei como ela é direito, mas eu tô tão apaixonada aqui. Isso aqui que essa pessoa me apresentou é tão bom nessas 2 semanas que eu já fiz toda uma fic na minha cabeça, né? Então, às vezes é isso também, né? Olhar mais para esse lado de que, não, será que o que eu tô pedindo... mesmo se essa pessoa me entregasse, será que seria suficiente? Será que me manteria nessa relação?
Talvez não, né? Talvez sim, mas provavelmente não, porque até a gente viver, a gente ter esse repertório, muitas das vezes a gente não sabe o que a gente quer. Se a gente não se autoconhece, então fica muito mais difícil. Sim. Né? E eu costumo dizer que para pessoas assim, qualquer um vale. Qualquer pessoa que aparecer vai ser o amor da minha vida. Sim. Porque como eu não tenho um critério, eu não sei, né? Alice no País de Maravilhas fala para isso, né? Se você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, qualquer pessoa que aparece para mim vai servir. E aí, o que acontece? Com o tempo e essa soma, e tem muita gente na terapia tratando disso, essa soma de relacionamentos, e aí vem aquela frase, não dá certo com ninguém. Mas por quê? Foi emendando uma relação na outra, né? E com todas as pessoas sendo potenciais para ter um relacionamento, um namoro, um casamento, e aí vira um acúmulo de frustração. Né? Eu tentei tantas vezes, mas todas essas vezes que eu tentei, será que eram necessárias? Será que eu não conseguiria olhar para aquilo ali e falar assim, não, esse aqui eu fiquei, tudo bem, mas passando a conhecer não tem muito a ver. Então não vale a pena levar para frente. Mas às vezes o erro tá nessa pessoa que tudo quer levar para frente. Sim. Todas as relações são viáveis para levar para frente. Né? Pinguinho de dependência emocional. Exatamente. Um pinguinho. Mas existem comportamentos também que eles estão adoecendo as pessoas, né? E foi como você falou, a questão dos padrões de comportamento ali que as pessoas elas vão seguindo. Uma vez eu atendi uma menina, já correu. Eu vou te falar por que ela correu. Porque ela chegou para mim, ela falou assim, olha, em 1 ano e meio eu terminei 3 relacionamentos e eu tô no 4º agora. Eu falei, é mesmo? É mesmo. Mas ela não explorava muito os relacionamentos anteriores, né, e tudo mais. Só falava que foi ela que terminou, que no início parecia tudo flores e que depois já não eram mais flores. E aí ela via que não era isso e ela terminava. E aí ela estava no 4º relacionamento, passou algumas sessões, ela falou para mim, eu vou terminar. Eu falei, é mesmo? Me conta uma coisa, como que é no início? O que são essas flores do início? Ah, no início ele aceitava tudo que eu estava falando. Aí eu, tá, tudo que você estava falando o quê? Aonde que a gente ia, para onde que a gente viajava o fim de semana, e onde que a gente ia comer, o que a gente ia fazer, se a gente ia na praia, não sei o que lá. Eu falei, e depois de um tempo? Depois de um tempo ele parou de aceitar. Aí eu, tá, mas o que ele gosta de fazer também? Tudo oposto de mim. Mas você também se prestava a fazer o que ele gostava? Não, era o que eu tinha que fazer. E se ele queria ir no cinema e eu queria ir na praia, e ele falava, não, vamos no cinema, eu ficava em casa, eu não saía. Eu nem ia pra praia, porque eu precisava dele para ir comigo, mas eu também não ia pro cinema, que era algo que ele queria ir. Mesmo você tendo ido na praia semana passada, por quê? Eu queria ir na praia. Então ele tinha que aceitar. E aí a gente foi explorando, e ela começou a ver que ela tinha um pinguinho de narcisismo nela. E que no início, como tudo é flores, o outro sempre queria agradar ela. Sim. E quando ele começava a falar assim, não, mas espera aí, eu também tenho gostos, né? Vamos fazer o que eu quero também. Hoje não vamos comer pizza, vamos comer hambúrguer, porque eu quero comer hambúrguer, não quero comer pizza. E ela não aceitava. E aí, quando ela caiu em si, que ela tinha essa pontinha de narcisismo, ela correu até da terapia. Com certeza. É aquele baque, aquele choque que as pessoas têm quando descobrem o real motivo, né, do problema, o ponto principal e tudo mais. Como assim o problema sou eu? Como assim o problema sou eu? E aí eu joguei pra ela, falei assim, você percebeu que em 1 ano e meio esse é o 4º relacionamento que você vai terminar pelo mesmo motivo que você terminou os 3 anteriores? O problema sou eu, né? Eu falei, o problema é você, aquela foi a última sessão. Ela nunca mais voltou. Não mora no Brasil? Não, vou procurar um terapeuta aqui mesmo, presencial. E eu, tudo bem, mas eu entendi o motivo. Sim, claro. Né? E eu tenho certeza que ela não procurou outra terapia, porque ela entendeu que o motivo estava ali nela. E é um padrão de comportamento. Então, tem comportamentos assim que vão adoecendo o relacionamento em si, né? E vai adoecendo até mesmo a pessoa que está dentro do relacionamento. E é importante. Quais seriam, né? Que comportamentos, assim, costumam indicar esse adoecimento? Eu acho que a perda de identidade é a maior de todas, né? Quando você se afasta dos seus amigos, você deixa de fazer o que você gosta, até de assistir o que você prefere assistir, né? Porque, como você falou, tem os meus gostos, tem os seus. Claro que a gente pode fazer coisas de formas separadas, mas se a gente pretende ver um filme terça e quinta, você escolhe terça, eu escolho quinta. Sabe? Shows, cantores que eu prefiro e você prefere outros.
É assim, tem shows que eu posso ir com os meus amigos, mas tem show que eu queria que você fosse comigo. Sim. Dá. É um dia, né? Horas, né? Se o outro não puder fazer isso por você, assim, o companheirismo, ele tá fugindo daí. Sim. E aí você prestar atenção, né? O quanto essa pessoa te liberta para ser o que você é, para dividir os pensamentos. Será que eu posso botar os meus pensamentos aqui sem sentir que é um lugar de julgamento? Será que se eu for ver os meus amigos ou se os meus amigos vierem visitar a minha casa, essa pessoa vai receber bem? A minha família, né? Às vezes você está num relacionamento e tem alguém da família que você não gosta, mas é a família da pessoa. Não tem como você falar assim, olha, não gosto da sua irmã, acabou, você não é mais irmão dela, não quero mais. Sim. Então, não tem como. Então, tem a política, né? Da boa vizinhança. E aí, é justamente isso, você ter o espaço de ser quem você sem perder a identidade mesmo quando você fez os votos de os dois viraram um. Ali, pelo que eu entendo, tá? A gente fala de um companheirismo, né? Sim. De dividir dias bons, dias ruins, mas não de assumir a minha identidade dos gostos o que eu gosto Sim. e o que você gosta, né? E eu acho que é bem por aí, você olhar a identidade, a sua identidade pessoal, sem ser um casal, quem eu sou sem ser um casal. Realmente é isso. Tem pessoas que eu já comentei aqui também em podcast passados. Eu acho que a perda de identidade ela vem principalmente, não unicamente, mas principalmente em mulheres. Né? É muito comum a gente ver mulheres se anulando por conta do namorado, por conta do marido. E que não é correto, né? Eu preciso ter a minha identidade, eu preciso saber quem eu sou. Eu já contei aqui também que teve uma vez que eu atendi uma mulher e eu falei assim, quais são suas perspectivas para daqui a 5 anos? E aí ela falou assim, ficou parada, pensou. Ela falou assim, caramba, não tenho. Daqui a 5 anos, o meu marido quer mudar de estado, a gente quer fazer isso, o meu marido quer fazer tal coisa, meu marido. E eu falei, tá, só falou do seu marido, essas são as perspectivas dele, o que ele espera. Mas e você? Ela falou assim, caramba, eu não tenho perspectiva daqui a 5 anos. Eu falei, tá, pega aí, volta lá atrás. Antes de você casar, quais eram os seus sonhos? Eu queria fazer uma faculdade assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu falei, hoje você não tem mais sonho? Vamos trocar a palavra perspectiva por sonho. Hoje você não tem mais sonho? Ela falou, não tenho objetivo, não tenho sonho. Eu vivo a vida do meu marido, né? E aí eu falei, cadê a sua identidade? Do que você gosta? O que você gosta de cozinhar? O que você gosta de comer? Meu marido gosta de lasanha. Eu falei, não tô perguntando do seu marido o que você gosta de comer. Você come a lasanha porque você fez, porque ele gosta. Mas o que você, se fosse cozinhar pra você hoje, o que você gostaria de comer? Qualquer coisa tá bom. E a gente vê assim, gente, peraí. Não, a pessoa realmente, ela perdeu a identidade dela. Né? Ela não sabe do que ela gosta, ela não tem planos pro futuro. Ela tá vivendo seguindo o fluxo do marido, né? Às vezes vivendo seguindo o fluxo dos filhos. Seguindo o fluxo da casa, mas não é ela que está dando esse fluxo. Não é ela que está dando o caminho que tem que ser seguido. Isso é uma perda de identidade. Exatamente. Muito grave até mesmo, né? Se a gente pode falar dessa forma. Até porque se esse relacionamento acabar, quem sou eu? Para que eu sirvo no mundo se essa relação acaba? É aí que a gente pega muita mulher em terapia também. Perdida quando o relacionamento acaba, porque ela não sabe. Ela viveu em prol do outro o tempo todo. E como que o medo de abandono ou rejeição, ela interfere nas escolhas afetivas? Gente, vamos para psicanálise de novo, né? Normalmente, o medo de abandono, ele vem em perfis... Eu vou dar um exemplo de mulheres aqui, né? De mulheres, assim, muitas das vezes com ou um distanciamento emocional do pai, né? Ou uma ausência total, né? Dessa figura masculina. Então, quando isso acontece, se eu hoje encontro um cara que ele vai ao mercado, me dá coisas paternas, me oferece um amor paterno, a tendência de eu ficar mais agarrada ali é grande, né? Então, eu me desvincular disso, eu estou me desvinculando do meu pai. Da presença que eu não tive. Agora que eu estou tendo essa proteção hipotética, que eu estou vendo isso de perto, não estou pronta para abrir mão disso, né? Então, eu vou continuar aqui, né? Você deu o exemplo dessa pessoa, dessa paciente. Ou seja, todo mundo tinha enredo nessa família, menos ela. Sim. Ela criou o enredo dos filhos, né? Foi criando eles para isso. O marido tinha uma vida
e ela estava ali fazendo esse meio de campo para servir. Exato. Né? Servir, função de servir. Ou seja, se ela não serve, ela não tem função no mundo, né? Então, quando você, às vezes, a autoestima das pessoas, ela tá tão baixa e sem que essa pessoa tenha noção da profundidade desse oceano, que qualquer pessoa que precise minimamente dela ou que ofereça o mínimo para ela faz com que ela tenha medo de perder. Sim. E, às vezes, a gente, enquanto psicóloga, consegue olhar claramente para isso e falar assim, nossa, se você saísse dessa relação, você só ganha, você não perde nada, não tem nada. Mas não tem como a gente falar, né? Não tem como a gente falar. Então, o que a gente faz? A gente mostra o caminho, né? A gente pede uma lista, Sim. né? E muitas das vezes que eu peço uma lista e essa pessoa cai na real, é tirar o outro do pedestal, né? Eu tô tirando essa pessoa que eu botava como essencial na minha vida. E eu estou me colocando lá agora. Estou me colocando lá agora, mas como que eu faço para tirar essa pessoa daqui do essencial? Porque muitas das coisas que eu escuto eu quero terminar, mas tem um vínculo, né? Tem um dia a dia. E aí, como é que eu lido com isso? Como se o cérebro não tivesse a neuroplasticidade, né? Como se a gente não pudesse mudar o ambiente e fosse se acostumar com outras coisas. Sim. Né? É igual quando a gente está trabalhando muito tempo e fala, não, mas você vai ficar de folga até se acostumar no primeiro dia. Você se acostuma. Sim. Das férias, o corpo está acostumadíssimo ali. Né? Por quê? Porque é uma coisa boa. Né? Uma coisa que a gente precisa. E o relacionamento, ele vai ter problemas? Óbvio. Né? Todo relacionamento vai. Toda relação, né? Toda relação, ela tem questões, né? Até com o nosso... Você é a mãe também, vai saber o que eu estou falando. Até com nossa própria filha, que a gente cria, às vezes aparecem questões. Porque às vezes é tão parecida que fala assim, nossa... Parece que eu estou brigando comigo mesmo. Exatamente, estou brigando com o espelho aqui. Então, quando você perde isso, eu perdi minha identidade, então eu vou ficar nesse buraco sem fim. E olhar para isso é problematizar, há uma dor, né, de reconhecimento de até onde eu deixei essa relação, até onde eu deixei chegar, porque a gente também precisa tomar essa responsabilidade, porque se a gente não toma, a gente repete enredo, né? E problematizar isso, problematizando isso, começa o cuidado de começar a perder o medo de perder, porque você também é uma perda, né? Essa pessoa também está perdendo algo. Não é só você que está perdendo. E às vezes a gente perde para ganhar e vice-versa. Exatamente. Olha, gente, foi uma aula, né? Mas, claro, nosso tempo acabou. Dava para continuar aqui, né? Dava para continuar. Ainda tinha muita coisa aqui para a gente falar. Mas, olha, foi realmente uma aula para todo mundo. Passa para a gente suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar. Não sei se você grava vídeos, se você fala as coisas lá. O pessoal acompanhar realmente você e pegar mais dicas ainda. Perfeito. O meu Instagram, ele é @psi.clarajardim. Semanalmente tem vídeos, tem caixinha de perguntas, né? E eu gosto muito dessa interação, assim, com o público, né? Para entrega, às vezes tem muita gente também que não tem recurso para terapia e usa isso como recurso terapêutico. Sim. Não é uma terapia, gente, é um recurso terapêutico, né? Que eu gosto de ter essa troca mesmo, até para a gente entender, né? Às vezes a gente já está no relacionamento há um tempo, a gente entender as novas demandas é importante. Sim. E é isso. Obrigada pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda para retornar, tá bom? E você de casa, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, no @canal.cjc. E gostou dessa aula? Não foi um episódio, foi uma aula, o podcast de hoje. Então entra lá no YouTube, no canal CJC Oficial e encaminha aí para outras pessoas. Encaminha para seu marido, encaminha para sua esposa, encaminha para os amigos também, que vai ajudar, essa aula vai ajudar a eles também, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até lá!